Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O Navarro não fará uma palestra como sempre faz. Talvez seja a questão de consciência. Vamos repetir hoje o que já fizemos em outra casa espírita. E que foi muito útil para mim. O tema que foi utilizado. Então, nós trouxemos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para discutirmos algo, meus amigos, para aprendermos algo que nos é muito, mas muito necessário. E o Navarro não tem autoridade para palestrar esse assunto. Mas o Navarro tem a obrigação de estudar esse assunto. Trata-se do perdão. Todos nós temos necessidade de perdoar. Mas também todos nós temos por necessário ser perdoados também, porque erramos muito. Então, nós fizemos um pequeno estudo para o Centro Espírita lá de Rio Preto, o Allan Kardec, que foi muito útil para mim. E o público também gostou um pouco. E eu queria dividir com vocês, porque quando a gente fala uma vez só uma palestra, ainda não fica tudo fixado na gente. Para ficar fixado, a gente precisa repetir umas 3, 4 vezes. Então eu queria pedir licença para vocês para fazer o uso do Evangelho, para nós conversarmos sobre o perdão. Vamos lá? E é sequencial aqui. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma análise daquilo que Sócrates e Platão já pensavam, falavam e ensinavam há 2.400 anos atrás. E tem uma coisa que eles falaram no livro A República, que é um livro que todos nós precisaríamos conhecer, vale a pena. Diz então Sócrates, pelas palavras de Platão: não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça. Então não adianta se vingar, não adianta devolver o que nós recebemos de prejuízo, de agressão, seja lá do que for. Nem fazer mal a ninguém. Qualquer seja o mal que se nos tenha feito, não pode haver repetições. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio. E as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Então, Sócrates e Platão já levantaram a ideia que nós tínhamos dificuldade para perdoar, mas era uma necessidade para todos nós perdoar, aprender sobre o perdão, para melhorar a nossa própria convivência social. Porque às vezes a gente diz que perdoa, mas não quer ver mais a pessoa nunca mais. Eu te perdoo, mas Deus é grande. Ou seja, a gente diz que perdoa, mas fica exigindo, torcendo para que venha o castigo do perdão que a gente não quer implantar como castigo. Então, Sócrates e Platão já pensavam a respeito disso com 400 anos de antecedência do Senhor Jesus. O que significa dizer que é uma questão de inteligência, que não era uma questão religiosa e que foi trazida para nós. A nossa próxima questão a respeito do perdão está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Já somos brandos e pacíficos? Pois é, Navarro também não. E eu já sou palestrante há quase 40 anos.
Então nós demoramos para aprender certas coisas, para implantar, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E tem uma mensagem aqui nas instruções dos Espíritos, ditada por um Espírito amigo, chamada a paciência. É bem provável que todos nós que estamos aqui já lemos, já ouvimos, mas vamos ver o que esse Espírito amigo diz, falando da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Tem alguém aqui então nesse mundo que não vai ter nenhum tipo de dor? Não, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Então todo mundo que está aqui vai ter uma dor, seja ela física, seja ela psicológica ou moral. Mas continua o Espírito. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Vai falar da caridade. Vamos relembrar. Se a gente dá coisas materiais para os outros, mesmo dinheiro, diz ele que é a coisa mais fácil do mundo. O que é o mais importante? Chamando de caridade. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, as pessoas que fazem a gente sofrer, as pessoas que nos alcançam, estava previsto isso. E está no campo da nossa necessidade para que nós nos melhoremos espiritualmente. Como é que nós vamos exercitar o perdão se a gente não for agredido? Se nós não formos prejudicados, se nós não formos, enfim, alcançados por aqueles que nem sabem às vezes o que estão fazendo? Então, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, esses espíritos encarnados que convivem conosco e que nos prejudicam, que nos agridem, por que estão conosco? Deus não erra. Se estão conosco é porque há uma necessidade da convivência e de conviver com eles do jeito que eles são e do jeito que nós somos. Então, tudo aquilo que acontece, que nos reclama o perdão, é uma lição que está sendo apresentada para nós evoluirmos. Mas continua ainda um espírito amigo. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E o que é que a gente valoriza muito? A dor que nos alcança, e a gente esquece a lista de coisa positiva que vem até nós. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, vai encerrar a mensagem dele. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que nós, tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Então nós precisamos aprender a perdoar, se quisermos um futuro melhor. E sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. Não são coisas que nós já conhecemos, meus amigos? São. E muito mais o Navarro, que é palestrante há quase 40 anos. E por que nós temos dificuldade de perdoar, então? Por conta, entre outras coisas, do orgulho e da ideia que nós temos que nós já somos bons e que não precisamos passar por nada. E ninguém pode errar em relação a gente. Mas nós somos espíritos imperfeitos no mundo de expiação e prova que está caminhando para a regeneração.
O que fica muito claro para nós, então, é que se não aprendermos a perdoar, dificilmente nós continuaremos na Terra já na condição de mundo de regeneração. Precisamos pensar nisso. Nós precisamos aprender a perdoar. Não é fácil. Mas dá para começar. Precisamos começar. Vamos para a próxima lição. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Kardec vai fazer uma análise e ele põe como título reconciliar-se com os adversários. Temos? Se não encarnados, desencarnados nós temos muito. Não, eu não sou inimigo de ninguém, não tenho inimigo de ninguém. A minha vida é só entre amigos. Então precisamos nos lembrar dos inimigos desencarnados que nós criamos. Disse o Senhor Jesus, em São Mateus capítulo 5, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. O Senhor Jesus está nos ensinando a perdoarmos e a convivermos com aqueles que nós chamamos de inimigos. Mas, interpretando de acordo com a orientação que a doutrina nos traz, por que que nós temos que nos relacionar com o adversário? Para não ter que voltar com ele numa próxima existência, com a mesma tarefa. Então, se eu não perdoar os meus inimigos agora, muito provavelmente eu teria que voltar com eles numa outra existência. Mas imaginemos que os meus inimigos se melhorem muito mais do que eu moralmente. Embora eu não os tenha perdoado, eles não ficaram com raiva de mim e se melhoraram. Ora, se eles estão numa condição melhor que a minha, eu já não posso pedir para eles renascerem comigo. Por quê? Porque vai depender deles e do mérito que eles têm se vai ou não vai reencarnar comigo. Então, se eu tenho que reencarnar com eles para eliminar o meu problema, pode ser que eles só vão conseguir fazer isso daqui umas 3, 4, 5 reencarnações. Ou seja, 500, 600, 1000 anos lá na frente que eu vou conseguir retomar o progresso. Então nós precisamos, segundo disse Jesus, nos reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. É para isso que a vida serve. Deixar de ter inimigos. Não necessariamente, vamos estudar aqui o que Kardec fala. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. Vamos repensar. Qual é a consequência do relacionamento com esses espíritos que nos odeiam pelo mal que fizemos para eles? E se nós não perdoamos, não temos também o direito de sermos perdoados. Continua Allan Kardec. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual, provavelmente, deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada, animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado
e Deus não deixa aquele que perdoa ser alvo de vingança. Quem que é beneficiado quando perdoa? Aquele que perdoa. Por quê? Porque ele não poderá mais ser atingido pela vingança do inimigo. Ele já perdoou. Então não tem direito. Então nós estamos aprendendo aqui em mais um capítulo, Bem-aventurados misericordiosos, sobre isso. Mas existe mais uma passagem aqui neste capítulo. O sacrifício mais agradável a Deus. Disse o Senhor Jesus: se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. O que é mais importante para Deus, então? Que a gente cumpra com a lei de amor e de caridade. Mais do que dar coisas no altar, como está sendo dito aqui. Então nós precisamos repensar isso. Aí Kardec vai dizer o seguinte, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Então nós teremos sempre necessidades reencarnatórias de reconciliar com o adversário, se nós conseguirmos, evidentemente, estar com ele no tempo certo. Senão, repetindo o que dissemos há pouco, muito tempo a gente vai ficar longe, aguardando a oportunidade para corrigir a nossa condição, para acelerarmos ainda mais o progresso. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender que as pessoas erram contra a gente, como a gente erra contra os outros, mas para a gente sempre tem explicação, né? Ah, foi sem querer, não era isso que eu queria fazer, mas os outros é sempre feito pelo mal, né? Nós entendemos. Então é preciso compreender que nós somos espíritos em evolução, assim como nós precisamos perdoar, nós também temos necessidade de receber muito perdão, porque também já fizemos e às vezes ainda fazemos coisas muito ruins e erradas. Perdão das ofensas é as instruções dos Espíritos do capítulo 10. Vamos ver o que Simeão fala para nós aqui. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que o seu perdão desce para pagar tuas faltas? Deus tem ou não tem que perdoar muita coisa da gente? Então nós também temos que perdoar dos outros. Continua o benfeitor Simeão. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, por parte daquele que do alto dos esplendores celestes está sempre voltado para vós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. De quem que ele está falando? Do Senhor Jesus. 18 séculos em relação à doutrina espírita. O Senhor Jesus, espírito puro, não tinha nenhuma necessidade de ser atingido por conta de perdão necessário a ser recebido, não. O Senhor Jesus prega o amor, vem dar o exemplo, e por isso ele é
ele é atingido, ele é agredido pelos ignorantes, que somos todos nós ainda vinculados a este planeta. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem tendo feito ofensas leves. Espíritas, vai encerrar a mensagem. Não duvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Já estamos nessa condição? Ou nós temos mágoas, nós temos reclamações? Precisamos repensar isso, meus amigos. Por quê? Porque como somos espíritos simples e ignorantes ainda, cada um de nós tem a sua necessidade evolutiva e nada nos alcança que não seja de acordo com a nossa necessidade de evolução. Então, se nós somos prejudicados de qualquer jeito, emocionalmente, verbalmente, atenção ou mesmo materialmente, é porque é uma necessidade do nosso espírito passar por essa experiência. Então, não podemos condenar quem provoca isso, mas pedir a Deus que os abençoe, para que ele também se corrija e não passe por aquilo que está fazendo a gente passar, porque a cada um sempre é dado segundo as suas obras. Vamos para a próxima lição. Amai os vossos inimigos. Capítulo número 12. Pagar o mal com o bem é a análise de Kardec aqui. Nós vamos tirar 2 trechozinhos só. É perdoar-lhes os inimigos, sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos faz. Pode ser que não temos inimigos, mas nós temos algumas pessoas que nos alcançam, que segundo os interesses delas, prejudicam a nós. São inimigos sociais, são inimigos humanos. Então a gente precisa compreender que tudo aquilo que alcança a gente é um exercício para nós ou uma expiação do passado. Como exercício? Vale a pena a gente se lembrar do cego de nascença que o Senhor Jesus curou. Porque perguntaram do pecado dele. E o Senhor falou, ele não tem pecado. Ele nasceu assim para que nele se cumprisse as obras que eu vim fazer em nome de Deus. O que significa que muitas coisas que nós passamos aqui na Terra foi solicitado pelo nosso espírito no nosso projeto reencarnatório. Então as pessoas são instrumentos da divindade para que a gente exercite o perdão, que é uma necessidade nossa, aprender a perdoar. Então a coisa precisa ser vista de uma outra forma. Diz ainda Kardec, perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Quer dizer, às vezes a gente não se vinga, mas fica desejando que o mal aconteça. Fica desejando que alguém faça aquilo que a gente não quer fazer ou não vai fazer. Na verdade, a intenção é a mesma. Né? É a mesma. Está cometendo o mesmo erro. Vamos tocar para frente. Capítulo 17, sede perfeitos. Já somos? Só quem nasceu em Rio Preto, como eu. Capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Disse o Senhor Jesus. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Continua o Senhor.
os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não os fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para atingir a perfeição, é preciso aprender a perdoar. Sempre. Kardec diz o seguinte: Jesus o disse, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Então, o contrário da vingança. O contrário do desejo que aconteça com a pessoa aquilo que ela fez a gente passar. Isso é um tipo de vingança. Então a gente tem que aprender a perdoar 70 vezes 7 vezes. Tá muito ruim escutar isso, gente? Hã? Tá não, né? Eu estou gostando de escutar isso de novo. Porque eu estou ensinando o meu próprio espírito. Porque a gente tem uma facilidade muito grande para ficar magoado, ficar prejudicado, ficar perseguido. Eu sou um coitadinho. Por que estão fazendo isso comigo? Olha o bem que eu fiz. Então nós ainda somos muito orgulhosos e vaidosos. Muito prepotentes nessa questão da justiça, achando que conosco só acontece coisa injusta. E não é verdade. Nós somos espíritos imperfeitos, devedores muito. Porque às vezes o espírito reencarna, tem uma vida relativamente fácil, que é para ele se fortalecer para aquilo que ele vai ter que passar na existência da frente. A prova e a expiação necessária ainda não veio para muita gente. Está deixando a pessoa se preparar para chegar quando ele tiver condições. Então pode ser que a nossa vida seja tranquila, fácil, não porque nós já evoluímos, mas porque nós estamos nos preparando para passar por aquilo que nós precisamos passar. O capítulo 28 traz para nós o estudo do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E o que é que nós falamos no Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos pecadores. Já perdoamos mesmo? Vamos ver o que Kardec escreve. A oração diz o seguinte: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí Kardec vai dizer o seguinte: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco. Então, quando nós agredimos alguém, ofendemos alguém, nós estamos fazendo a Deus. É uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, é caridade quando a gente perdoa as pessoas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. O que disse o Senhor Jesus na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor Jesus pediu perdão para aqueles que estavam matando ele. Por quê? Porque ele, espiritualmente, ele sabe que nós não sabíamos.
As perseguições que os maus fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Então, toda agressão, todo prejuízo, agressão não necessariamente física, toda agressão, todo prejuízo que sofremos aqui são provas ou expiações que nós temos necessidade de passar, para justamente aprendermos a perdoar. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque dissestes bem pela boca de Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados na nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Então, neste mundo nosso, que é um mundo de expiação e prova, meus amigos, não existe injustiça. Ou existe a justiça nos alcançando, para passarmos por aquilo que fizemos passar, ou acontecimentos ocorrem para que nós exercitamos a nosso pedido no nosso projeto reencarnatório, para voltarmos em condições melhores ao mundo dos espíritos. Vale a pena, portanto, estudarmos tudo isso que estudamos hoje. Mas valeria a pena também, meus amigos, e digo isso por aquilo que estou estudando em função da minha própria vida, estudar da questão 990 a 1002 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nestas questões nós aprenderemos acerca da nossa própria consciência. Porque aqui na vida, às vezes a gente se arrepende até de ter perdoado. Não devia ter perdoado. Devia ter. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, dizem os benfeitores da questão 990 até 1002, nós é que teremos a consciência absolutamente clara, portanto, consciente daquilo que nós planejamos e daquilo que fizemos. É lá no retorno ao mundo espiritual que a gente vai se arrepender de não ter dado esse ou aquele perdão para quem quer que seja. Por quê? Porque nós teremos necessidade de outra existência, de outra tarefa igual àquela no futuro. Então nós achamos que aqui na Terra dá para a gente analisar e se arrepender de tudo. Não, não. É um exercício que fazemos com a personalidade e a memorização que temos nesta existência. Mas tudo voltará à nossa mente depois que desencarnarmos e estivermos já sendo esclarecidos no plano espiritual. O perdão, então, é uma necessidade urgente para o nosso entendimento e a prática do dia a dia. Por quê? Porque somos espíritos devedores, vinculados ainda a um mundo de expiação e prova, que ainda não temos garantido a possibilidade de continuarmos nesse mundo já na condição de regeneração. Pensemos nisso, meus amigos, analisemos friamente. Façamos como nos ensina o Livro dos Espíritos, nas duas questões 919 e 919A. Passemos em revista o que nós estamos fazendo durante o dia. E se concordarmos com tudo que fizemos, invertamos a situação para ver se a gente está realmente fazendo o que precisa. E o que nós precisamos urgentemente é aprender a perdoar, para sermos também perdoados naquilo que já estamos tentando corrigir e naquilo que nem sabemos
que erramos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e permaneça conosco, então, sempre o Senhor Jesus, mas também sempre Kardec, que nos ensina tudo o que precisamos para nos tornar espíritos melhores. Muito obrigado a todos e muita paz.